vai ter já. Eu e a Célia vamos ajudar a contar um pouco da história desse nosso jeito de falar paraense. Tem tradutor paraense e também o Zé na Rede, que é tupinambá. Adoro. E além disso, uma hora da broca deliciosa. A gente vai poder dar? Ora, se não. Nem gosto. E para entender mais das nossas origens, eu vim atrás da professora Joana, que é mestra em linguística. Tudo bom, Joana? Tudo ótimo. Que prazer estar aqui, principalmente para falar sobre o linguajar do Pará. E como é que se deu a origem dessa nossa forma de falar? Bem, a linguagem, Tainá, ela não pode ser em nenhum momento, de forma alguma, desassociada do processo sócio-histórico. A língua, ela é fruto disso, né? O que nós falamos, toda a nossa cultura é resultado de um processo de, nesse caso aqui no Pará, nesse caso do Brasil, inclusive de colonização. Então, é um processo histórico que envolve a economia e que envolve também, claro, a realidade das pessoas. E se você pegar, por exemplo, a Fundação de Belém, que já data de um século depois do período em que os portugueses chegaram ao Brasil. Isso significa dizer que nós fomos privilegiados no sentido de conservar muito mais essa cultura, que vai se estabelecer e reverberar até os dias de hoje. Que cultura é essa? A cultura indígena. Agora, gente, é muito interessante como, apesar de toda essa influência indígena no nosso modo de falar, parece que o paraense ainda sabe pouco, né, sobre o assunto, Zé. É verdade, acho que o paraense tem pouca percepção da origem das coisas, seja das palavras, do alimento que a gente consome. Acho que falta expandir um pouco a mente para saber a origem das coisas que a gente usa e consome e fala no dia a dia. E você tá nas redes sociais meio que para ajudar, né? Para propagar essa informação. Desde 2016 eu comecei a trazer conteúdos mais educativos para a internet, para falar sobre a origem das coisas, mas também para desmistificar essa imagem que as pessoas de fora têm sobre a Amazônia, sobre o Norte, sobre o Pará. E tu és indígena? Eu sou de contexto urbano, né? Nasci na cidade, cresci na cidade, sou indígena tupinambá do Pará, então para muita gente isso é um estereótipo muito grande que não aceita, por exemplo, acredita que existem indígenas nas cidades, ou que não falam sua língua materna, não é todo povo indígena que fala sua língua, que usam celular, que usam roupas. É um outro grande estereótipo que existe, né? Eu acho que isso também dificulta as pessoas associarem várias coisas do nosso cotidiano com o contexto indígena. Povos indígenas são diversos, estão em diferentes contextos e merecem respeito todos os dias. Quando os jesuítas chegam, eles têm mais facilidade de se adaptar a esse idioma do que ensinar forçadamente a língua portuguesa ao indígena. Então, eles catalogaram, fizeram até uma língua chamada língua geral, que a gente conhece aqui, um tronco delas, de Nhangatu. E essa linguagem, ela era utilizada nas regiões, nas comunidades, pelos colonos, reverberando uma linguagem mais indígena. Então, nós temos essa característica, tanto a comida, que tem muitas palavras originárias dessa raiz, desse tronco, como, né, o tacacá, o tucupi, o nome das cidades, o próprio Pará vem da palavra tupi, né? E muitas outras cidades, como, por exemplo, Ananindeua, Timboteua, Tracuateua, que esse teua é um sufixo, né, do tupi, que lembra o que é muito. E só aqui no Pará há vários dialetos, há várias formas de falar do indígena. Aqui no Pará existem mais de 50 povos indígenas, né, em diferentes contextos. Na região amazônica, no caso da Amazônia Legal, que vão além dos estados do norte, são 180 povos que falam 160 línguas nativas, né? O Brasil todo são mais de 270 línguas. Então, para muita gente é só o português, estudo inglês na escola e a gente tem mais de 270 línguas faladas no Brasil. E tem coisas no nosso cotidiano que a gente nem nota que faz parte desse contexto também. Exatamente, várias palavras, né? As pessoas só reproduzem, acham que é português e tem muita influência, né? O nome da minha cidade, por exemplo, Capanema. No tupi antigo, esse K-A, que era K-A-A, significa mata. Ipanema algumas pessoas usam, inclusive, que é quando você está sem sorte, quando alguém vai pescar e fala assim, eu tô panema, não consegui pegar nenhum peixe. Então, Capanema significa, no caso, essa mata sem caça, essa mata que não é boa. Jacaeté, que é o nome de um rio e dessa região aqui do Nordeste do Pará, seria a mata de verdade, mata virgem. Então,
Então tem muitas palavras que a gente usa no dia a dia, tem essa origem do tupi. E isso é muito legal, porque eu também te acompanho. Então, recentemente eu vi um vídeo assim que pra mim foi incrível, que mostra muito dessa nossa diversidade, que foi com um grupo de amigos teus falando sobre os peixes preferidos do nosso estado. Se a gente prestar atenção, todos praticamente têm um nome indígena. Esse vídeo a gente estava tomando banho no rio e aí começou a falar, por um acaso, os nomes dos peixes e falou, vamos gravar um vídeo disso aqui. No tupi antigo, pira significa peixe, né? Então, por exemplo, pirarucu, piramutaba, pirapitinga, todos têm esse indicativo de peixe no começo. E nessa região do oeste do Pará tem uma tradição cultural da piracaia, né? Que pira significa peixe e caia é assado, né? O peixe assado na brasa. Então, quando você fala, vamos fazer uma piracaia, quando você vai comer peixe assado na beira da praia. Já para essa região do salgado é o avoado, né? Que são duas coisas parecidas, mas um peixe de água salgada, outro peixe de água doce e com nomes diferentes também. Eu sou da aldeia Castanhar e meu peixe favorito é chaperema. Sou da aldeia Papagaio, meu peixe preferido é jaraqui. Uma palavra que eu acho linda é igarapé, né? Que igara significa canoa e a pé é como se fosse caminho. Então é o caminho da canoa. E o igarapé são esses riozinhos menores, né? São riozinhos pequenos. Então é aquele caminho da canoa que literalmente só dá para passar uma canoa ali naquele igarapé. Acho muito lindo. Acredite você ou não, nós já tivemos um período em que isso foi combatido. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil e instituiu lá em 1700 e alguma coisa, 59, a língua portuguesa como a língua oficial do Brasil, né, por uma questão de dominação. Porque a gente tem que entender isso, sabe, Taina? A língua é uma forma de dominação. O bom disso hoje é que ela também é uma forma de resistência. Então, se nós estamos falando aqui que a nossa língua traz uma memória ancestral indígena, significa dizer que ele também resistiu. E isso, historicamente, é muito produtivo. Daí a gente não pode ter vergonha do que a gente fala. Então, esse trabalho, eu falo que é até de autoestima também. Sim. Porque outras pessoas enxergam aquilo e falam, caramba, eu posso falar sobre isso na internet, então não tem problema, é legal também. E eu acho que isso reforça a nossa identidade, seja ela coletiva de grupos menores ou mais ampla, como o norte do Brasil. A questão do sotaque, que está muito ligada à pessoalidade, né? À particularidade do som, de pronunciar. Tem gente que diz que o paraense tem muito sotaque. Depende, o paraense tem muito sotaque no interior. Porque na capital, o que vai nos distinguir dos demais é o dialeto. O dialeto, ele envolve o sotaque, mas ele vai falar também da quantidade de palavras, o nosso vocabulário. E aí, nesse quesito, Tainá, ninguém vence o Pará. Nós temos mais de 6.000 palavras que só se fala no Pará. E num traço linguístico muito exclusivo, como, por exemplo, o égua, que é a nossa vírgula. Mas não é só ele, né? Não, tem várias palavras. E assim, a gente ainda vai passar por muitas mudanças. Não para por aqui. Eu acho que isso que é o mais legal. O pai d'égua já virou égua, né? E assim a gente vai modificando um pouco as palavras com o decorrer do tempo. A gente não pode esquecer que a gente está num período da globalização. Nós estamos numa era tecnológica. Então, muitas gírias vão surgindo na internet. E os influenciadores, né, os influencers digitais, eles têm um grande fator, sabe, de contribuição nisso, porque eles retraem palavras, criando gírias, e o Pará, ele tem gírias muito típicas, né? Só aqui se diz brocado, vou meter a broca. Em qualquer lugar do Brasil, você diz você é um mentiroso, você tá com lorota, você é fanfiqueiro aqui, lá vem tu com a tua potoca. Não é? Então, isso vai se reverberar diante de uma profusão de influências digitais, que não só falam do Pará, como falam o Pará, não é? Então, quando você vê tradutor paraense, observa que coisa mais irônica, né? Uma pessoa que precisa traduzir a sua própria linguagem. Isso já é uma característica de que nós somos diversos e precisamos ser respeitados na nossa diversidade. E, maninha, aqui que tu te esconde. Não tem nem texto, já vai valendo já. Valendo, cara. A gente vai na tora. Na tora aqui, moleque.
É aqui que é teu É estúdio. aqui que eu me setor. E como é que surgiu o Tradutor Paraense? Tradutor Paraense surgiu assim, primeiro eu precisava de um trabalho enquanto eu fazia faculdade, né? E aí eu fiz uma oração, pedi pra Deus, essa ideia veio. Só que ela também é fruto de várias coisas que aconteceram na minha vida com o passar dos anos. Primeiro, uma vida toda sendo brincando de filmar com meus primos, com meus amigos, né? Então, pra mim, esse negócio de câmera é algo super simples, eu adoro fazer. E aí comecei a fazer parte de um grupo de pessoas do Brasil inteiro que tinha a ver com a minha igreja e tudo mais. E eu mandava as nossas gírias do Pará lá, ninguém entendia nada, pediam pra eu traduzir e aí foi surgindo a ideia. Começou a traduzir de fato. Foi, desde esse tempo aí. É, moleque, tô 3 meses aqui em Belém, já eu vim te convidar pro Rock Dono que vai dar o que falar sem embaçamento, hein? Mas é bom tu trazer 2 kg de farinha e vem na soma, senão teu baço vai ficar de monteiro louco, igual o meu. E na construção do teu personagem, quais foram as características que você foi observando, que você trouxe pra ele, que é muito do Pará, do paraense? Então, uma das coisas que as pessoas mais fazem aqui é usar o bico. Eu não sei se tu já reparou isso. E até sem querer, quando tu vê a pessoa já tá apontando ali. Então é uma das coisas que eu falo, eu deixo bem forçado mesmo, porque é um personagem, né? Além disso, falar bem anasalado, que é uma coisa que, principalmente de Belém, o pessoal fala assim mesmo, com esse nariz assim. E falar também bem manhoso, entendeu? Desse jeito aqui. Manhoso. Assim, mano. Assim que os caras falam. Aí peguei pra mim. E com o passar do tempo o personagem foi evoluindo, né? No início ele era bem mais forçado, falava bem mais gritado, bem mais aguda a voz. E aí eu fui deixando um pouco mais natural, até porque vai cansando, né? Sim, e entrou em ti, você incorporou mesmo o negócio. Entrou. Muitas minhas inspirações é mais do pessoal do interior do nosso estado, né? Tem uma cidadezinha que é interior de Vigia, de Nazaré, que se chama Porto Salvo, que é de lá que vem uma parte da minha família, eu imito um pouquinho eles. E assim por diante, né? Pegando o vídeo dali, vídeo daqui, ouvindo uma pessoa falando na feira, em outro lugar. Aí já vou captando, fico tentando imitar sozinho, gravando o áudio assim escondido pra ver se eu lembro depois, é assim que vai. E entre os vídeos, assim, que fizeram mais sucesso, geralmente você falava de quais gírias, de qual forma? Assim, o vídeo que fez mais sucesso foi uma que o pessoal ama, que é o Mais Quando. Esse vídeo aí o pessoal adora porque é uma situação de uma mulher numa academia, chega um cara dando em cima dela, convidando pra sair. Rapaziada, tá falando ali que você queria sair comigo, né? Eu? Mas quando? Opa! Quando você quiser. É, moço, mas quando isso? Porque tudo que a gente fala aqui, a maioria das nossas gírias são ironias ou falando o contrário, né? Isso, se ela quisesse, ela falava não que não. Não que não. Não que não. O não que não é nosso sim. E daí vem a importância de alguém para traduzir dentro da internet. Tô te falando. Tô te falando, Moninho. Traduzir tudo isso, porque realmente o Brasil desconhece. Desconhece completamente. Eles acham estranho as nossas comidas, os nossos costumes, o nosso jeito de falar. E muita gente daqui, infelizmente, ainda desvaloriza e um trabalho de internet, não só como o meu, mas de várias outras pessoas que estão criando conteúdo aí, está servindo para que a nossa cultura seja dissipada pelo resto do Brasil e que quebre preconceitos, né? Isso eu tô vendo acontecer porque chega gente de outros estados que começam a seguir o meu trabalho e falar que não entendiam nada e estão amando conhecer o Pará, querem logo vir conhecer Belém. Isso aí não tem preço que pague. Sai daí que tu fala nasalado sim, quando tua mãe te pergunta onde tá as coisas, tu aponta com teu bico ali. E se tu ficar com raiva, são 2 trabalhos, mano, eu choro. Não, com certeza. E aí eu acho que desconstrói muita coisa, até que a gente tinha de preconceito com a nossa fala e resgata essa autoestima do paraense. Sim, ó, teve uma vez que eu fui num evento, que me convidaram a um evento de cultura japonesa para fazer um depoimento lá na frente, né? E aí foi a primeira vez que eu tive que eu tive mais contato com vários adolescentes que me seguiam. Eu achava que era só o velho que me seguia. Eu falava que é só gíria raiz, né? Ninguém vai entender mais, porque o pessoal fala um monte de coisa. Aí várias pessoas me pararam, vários adolescentes pararam para falar que agora eles voltaram a falar as coisas que os pais falavam, porque viam a página e se orgulhavam disso. Eu falei, meu Deus, sério, cara? Foi muito bacana, muito Isso sim é um sucesso. Isso é legal. Olha só, é demais o teu trabalho, tem um alcance enorme.
Eu te agradeço muito pela sua participação, mas deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês, de que eu vou abusar da boa vontade dele. A gente vai pro próximo bloco do É do Pará. Chama aí, maninho. Mano, vai-te embora para do Pará, que é o melhor programa do Norte. Aí pode ir, crer. Cheguei aqui à Estação das Docas porque agora eu quero ouvir do povo esse jeito paraense de falar. E para isso eu vim encontrar essa mulher maravilhosa, que é a cara do nosso estado, Célia Pinho, tá, meu bem? Mas espia. Que espia essa mulher! Então bora. Bora dar ali. Olha ali, tem uma galera chegando. Já Vem cá. Vocês são de onde? Estamos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Há quanto tempo aqui? Chegamos 24 horas. Ah, mas já sabem de algumas gírias aqui de Belém? Sei, Qual é? Pai d'égua. Aê! Agora, tu vai dar-lhe um sorvete de açaí? Aqui, vou tomar um açaí com peixe frito. Aê! É bom, né? Tá gostoso, não tá? Égua! Célia, já tem quanto tempo de jornalismo? 36. 36. E quando começaste, a linguagem era outra, era totalmente diferente. Égua. Não, era um padrão, uma coisa toda certinha, toda bonitinha. Tanto, né, na parada do repórter para ficar aguardando, quanto nos textos, né? Era uma dificuldade para mim, mano. Égua. Não, muito difícil seguir aquele padrão. Foi muito complicado. E quando que veio essa virada de chaves? Não, eu posso fazer diferente. Ai, foi na estreia de um programa popular na década de 90 e a partir dali a gente se permitiu, né? Rir, chorar, fazer piadinha, rir dos próprios erros, entendeu? Falar ali como uma senhora na época, conversando, eu assisto porque é como se tu estivesse na sala de casa conversando com a gente. E muito do teu falar vem das influências da rua também. Exatamente, essa coisa de estar ali vivendo e convivendo, tendo as experiências de rua e nos bairros, em outros municípios, em outras cidades. Não, a gente vai assim conversando e vai fluindo tão legal que no final das contas a gente já traz pra gente isso, né? Aí eu digo, égua, o égua que pra gente, pô, é uma vírgula. É uma vírgula. Uma vírgula, uma exclamação, o que vocês quiserem. Sabe? Sabe aquele velho conselho paraense? Ei, mano, nem te bate. Aí digo, o tu é doido, então não é nem tu é doido. Tu é doida. Então são coisas assim tão nossas, né? Vambora, embora, mano, junta logo teus panos e a baladeira, o popopô já vai zarpar. A coisa ficou feia, a mundiquinha é brava, pega os teus cabos e vamos logo se mandar. Não tem como não falar o ego, né? É sempre isso, né? E Santarém não é diferente, a gente tem essas gírias que é égua, pai d'égua. No Marajó, por exemplo, o nosso ego é tchaba. Tu é doido, mano? Que ótimo. Também, Que isso, já, mano? De lá pra lá. Mas o é o quê? Isso significa o quê? Significa... Como assim? Como assim? Tem aquele... Em Bragança. Eu esqueci. Pera lá. Recalculando a rota. Em Bragança. Tipo concordando com alguma coisa, né? Tu é paraense? Sim. Como é que diz quando a tua vizinha tá grávida? Tá buchuda. Como é que a gente diz, então, quando quer afastar alguém ou alguma coisa do nosso lado? Pega o beco. Arreda. Pega o beco é quando a gente quer rasgar, quer ir embora. A gente tem muitas gírias que a gente fica pensando, meu Deus, de onde que veio isso? Será que tem um significado, de fato,
que nem um pai d'égua. O pai d'égua, você pode pensar, como assim, pai da égua? Que história é essa? O que está acontecendo? Linguisticamente falando, se a gente pensar na origem das palavras, elas sempre têm uma motivação. As palavras, elas vêm ou por um processo imitativo, por exemplo, aqui no Pará nós temos uma palavra onomatopaica, que é o popopô, né? Então, não surge do nada. Existe um processo de analogia aí com o som. Porque o popopô, que dá o nome ao barquinho, é exatamente o mesmo barulho quando o motor é acionado. Então, quando eu aciono o motor popopô, observa que é o som, a imitação desse som que gera a palavra. Mas tu pegas uma palavra muito famosa, que foi dessa palavra, inclusive, que surgiu a minha curiosidade em estudar a língua do Pará, que é o tchum. Né? Que aqui no Pará é muito comum. Tchum. Isso, eu gosto de fulano e fulano nem tchum pra mim, não é isso? Olha esse tchum, ele não tem uma origem. Eu pesquisei durante 5 anos essa palavra tchum e nós não temos, porque não existe uma razão, uma motivação, entende? Pra você dizer tchum. Até hoje não se sabe se isso é um som, né? Se isso é uma analogia a uma outra coisa. Então é curioso por isso. E aí, Célia, tu ganhaste o Brasil por meio das redes sociais. As redes sociais veio numa situação assim tão natural como sempre vem acontecendo as coisas na minha vida. I don't know what you heard about me, but if you can't get a dollar out of me, no Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. E o engraçado é que muitas pessoas, principalmente mulheres, o maior público das minhas redes sociais, né, é mulher. E aí elas ficam, Célia, eu tenho que assistir alguma coisa tua, se eu acordo xoxa, se eu acordo chateada e tudo mais, eu vou logo na tua rede social pra ver o que tu vai falar, só pra rir. Então, e isso é tão legal, mano. Porque o paraense é assim, né? Ele deixa fluir o negócio e agora o interessante é que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, a gente tá fazendo graça. Exatamente. Mano, até a gente digo, paraense é fogo, né? Porque a gente tá triste, eu digo, bora rir de nós mesmos, porque... É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, mano, e bora leveza. Tu é doido, né? Espia, que isso quer? Essa gitita. Essa gitita. Que isso quer já, mano? O que isso quer? Bora, aparece aqui, não é do Pará. Bora, ela tá assim, bora lá só tu, bora. Diz que bora lá só tu, diz. Essa tua filha é danada, né? Uma bênção. Uma bênção. Olha, o que ela tava comendo aí? Sorvete. É brocada, bichinha. É brocada. Falando em broca, inclusive, né, eu já te fiz trabalhar muito hoje, né? Essa nossa repórter por um dia que tá ralando. Bora. Bateu? Bora comer alguma coisa? Bora. Bora, porque chegou o quê? A hora da broca, que não é do Pará. Dali. Vamos. Ei, sério, eu não te meto em barca furada. Ai, Titi. Bora. Por isso eu te trouxe pra visitar a Tainá, minha xará, que você já conhece. Sim. Tacacá, É tacacá. Tacacá. De verdade, valendo. Nem gosto. E por que escolhemos o tacacá? Porque tem toda uma história, né, sobre essa palavra, tacacá. E ela, como boa especialista em alimentação, conta pra gente qual é essa história. Que tacacá, na língua indígena, em Tupi-Guarani, ele quer dizer uma comida que tem esse preparo viscoso, né? Ele é como um unguento, ele tem essa consistência que é muito mais atribuída à goma do que ao tucupi em si. Pois é mesmo, é? E aí tu pede teu tacacá E eu só como? penso, um pouquinho a goma, quer dizer que é tacacá fake? Não, Não. né? Mas já tendo a goma, Pouca goma tá valendo. Então se tá. tem pouca, serve. Agora, se não tem nenhuma, é aí farelo. Aí não é tacacá. tacacá. Aí é um caldinho de outra coisa, mas não é tacacá. Então, para o nosso tacacá raiz, vamos de goma. Para isso, é só misturar a goma da tapioca peneirada, água e acrescentar temperos até ficar nessa consistência. E aí tem uma coisa que é muito especial aqui, que ele é feito daquele modo lá que a gente aprendeu com as nossas vovós, com as nossas mestras, né? É feito com cipó d'alho, que é a nossa folha, nosso tempero que Cheira. tem cheirinho de alho. Folha?
Tem um cheiro de alho real Olha, oficial. é mesmo. Essa chicória. A égua adora o chicória. Eu também. Manda, vacina. E Égua com a no nossa quintal fofoca. mesmo, lá no cantinho e tudo mais. Exatamente. Égua adoro. Então a gente usa os nossos temperos, que são os nossos temperos locais, os nossos temperos tradicionais. Com as mesmas ervas, a Tainá tempera o tucupi. Agora, o tucupi tem uns que são doces. Pois é, né? Inventaram esse negócio. E aí tem uma história de que o tucupi foi ficando adocicado para poder agradar o turista. E aí foi colocando um monte de coisa, foi misturando com outros temperos químicos, um tártaro, glutamato monossódico. Aí inventaram de fazer umas misturas com açúcar para perder a acidez, para poder agradar determinados paladares. Mas a graça tá nisso, quer dizer, o gosto tá nisso. Que é a acidez do tucupi, que é uma delícia. Ave Maria. E aí tem também o tucupi, que ele é tirado de outros tipos de mandioca. Então, a variação da mandioca, ela também atribui determinado gosto pro tucupi. Então, bora montar esse tacacá? A gente vai começar assim, que é com sal e quero pimenta. com tudo. Então, bora lá. Tá. Aí é um pouquinho. Uma No fundo, só uma pitadinha. pitadinha de Porque a gente não coloca sal no tucupi. Ah, tá. Porque se tu colocares o sal no tucupi, conforme ele vai tá fervendo, puro, né? ele vai reduzindo. Aí, tá. no final, ele vai estar muito salgado, porque tu vai perdendo a água do tucupi. Mas antes do tucupi, aquela pimentinha de respeito. E aí sim vem ele. Depois a goma, mais tucupi, o jambu já cozido e os camarões. Bom demais, Mona. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês duas, que enriqueceram o nosso programa. Foi tão gostoso, tão divertido. Te mete com essa galera aqui. meu amor. Obrigada, Mana. Obrigada pra ti também. Infelizmente, o É do Pará vai ficando por aqui, mas não esqueçam que sábado que vem tem mais. Ó, um beijo pra vocês. Cadê o tchau? Tchau. Tchau. Tá com água na boca? Foi pra fora.